Amados, é muito bom estar na casa do Senhor nesta noite para juntos nós aprendermos mais com Deus. E antes de nós iniciarmos a palavra, eu queria convidar a amada igreja, se você pudesse fazer uma oração conosco agora, para que seja um tempo de muito aproveitamento na presença do Pai. Amém? Senhor, nós te louvamos, o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui neste momento. Obrigado, Senhor Jesus, pelo louvor. Obrigado, Senhor Jesus, pela coreografia, pelos louvores. Obrigado, Senhor Jesus, pelas ofertas. Obrigado, Senhor, pela programação que nós iremos participar semana que vem. E que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações agora, pela tua santa e perfeita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus quer nos levar nesta noite a uma reflexão. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem mais de um ano que está caminhando com Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso, grande parte. Glória a Deus. E eu acho que quando nós já fizemos aniversário caminhando com o Senhor Jesus, nós precisamos avaliar como tem sido a caminhada. Nós vamos falar hoje sobre o nosso coração. Como que está o nosso coração? Será que o meu coração, ele está avivado, igual no dia que eu aceitei Jesus? No livro de Provérbios, capítulo 4, a palavra de Deus diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Aqui, Salomão está dizendo aqui para nós começarmos a avaliar o nosso coração. Como tem sido? Como que está o meu coração? Eu quero ler algo aqui para nós que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. O ser humano, ele é egoísta por natureza. Queremos todas as atenções voltadas para nós. Priorizamos as nossas necessidades, os nossos desejos, e só depois, se sobrar um pouco de tempo e vontade, olhamos para o lado para ajudar o próximo. E muitas vezes, a nossa relação com Deus não é diferente. Sempre que vamos orar, focamos apenas no pedir. Queremos que Jesus resolva a nossa situação financeira, solucione um problema no trabalho ou em casa, nos dê coisas das quais não precisamos. Enfim, queremos ser servidos por aqueles que deveríamos servir. Aqui um retrato do ser humano. A maioria de nós se encaixa aqui. Muitas das vezes nós, mesmo servindo o Senhor, nós somos um pouco egoístas. E dentro desse contexto, dessa palavra egoísmo, Deus quer nos ensinar algo nesta noite. No livro de Lucas, Lucas capítulo 12, eu quero desafiar você, se você puder estar abrindo a palavra, nós não vamos projetar hoje não. Eu quero que você crie um bom hábito, de dar uma folheada aí, que é muito gostoso. Lucas 12, 13. Jesus conversando com um homem, fala lá: alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou o juiz ou árbitro entre você? A Bíblia não diz quem era esse homem. Sabemos apenas que ele queria que seu irmão dividisse a sua herança com ele. E para conseguir o que queria, ele foi até Jesus pedir para que ele intervisse nessa situação. Jesus, aqui, deixou bem claro: não foi para isso que eu vim.
Parece um pouco incoerente, né? Mas ele recusou. Pode parecer um pouco estranho Jesus falar isso para o rapaz. Mas esse rapaz só aproximou de Jesus porque queria algo. Ele queria algo aqui terreno. Ele chegou para Jesus e disse: mestre, interceda por mim. Fala com meu irmão. Dividir a parte da herança comigo. Ele não queria nada com Deus. Ele não queria nada das coisas de Deus. Ele não queria servir Jesus. Mas ele queria que o próprio Jesus resolvesse essa questão para ele. E muitos de nós chegamos à presença do Senhor somente para pedir algo. E Deus aqui quer nos ensinar nesta noite que Ele quer algo maior da nossa parte. Jesus veio aqui nessa terra, foi para trazer a salvação para nós. Algo maior. E nós estamos vivendo os últimos dias. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias seria marcado por homens egoístas. E quando o homem se torna egoísta, ele não quer nada com Deus. Ele quer tirar alguma vantagem daquela situação. E Jesus quer falar conosco aqui sobre o nosso coração. Será que o meu coração é um coração interesseiro? Será que o meu coração é um coração que maquina vantagem em tudo? Aquele homem não havia entendido qual era a verdadeira visão de Jesus. E muitos de nós não entendamos ainda qual é a verdadeira missão. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Jesus veio aqui na terra com um propósito: resgatar o homem do pecado, escrever o nome do homem no livro da vida. E nós muitas das vezes achamos que não é esse o propósito. No livro de João, capítulo 6, verso 38. Jesus disse: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. O propósito de Jesus é esse: salvar o homem. A verdadeira missão de Jesus é nos salvar, restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Jesus conhecia a intenção do coração daquele homem, e em seguida fez uma advertência sobre o perigo que queremos as riquezas deste mundo. Cuidado, fique sobre aviso contra todo tipo de ganância. Aquele homem chegou próximo de Jesus e fez esse pedido, porque ele almejava muitas coisas aqui na terra. Amados, e quando o coração do homem é voltado para as coisas aqui da terra, infelizmente, ele tem um coração dividido. Uma parte ele quer Deus, outra parte ele quer as coisas daqui da terra. E nós precisamos buscar um equilíbrio na nossa vida. Porque Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os... E nós não vivemos aqui nessa terra sem o dinheiro. Mas nós precisamos buscar um equilíbrio na nossa vida. Esse homem chegou no coração dele, tudo que ele queria era que Jesus resolvesse essa questão, a partilha dessa herança. Então lhe recomendou: tende cuidado,
Guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Lucas 12:15. Jesus conversando com seus discípulos. Lembra-te, hoje nós vamos fazer uma avaliação do nosso coração. Jesus fala para os seus discípulos: guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Meus irmãos, e às vezes nós entramos nesse caminho. Um dia eu vi um grande homem, tá? Aqui no Brasil, até conhecido mundialmente, e até esse campo de futebol que nós temos aqui em Uberlândia, tem o nome dele, tá? João Avelange. Eu estava ouvindo uma entrevista desse homem, esse homem já é falecido. Ele falou assim, quando ele tinha 15 anos de idade, ele falou para o pai dele: eu vou ser um homem muito rico ainda, pai, para provar para as pessoas que elas têm que me respeitar. Amados, e o homem busca as coisas aqui da terra para buscar respeito, tá? Para buscar honra. E Jesus está dizendo aqui: tendo cuidado vós, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que você possui. Há uma inversão. É interessante que esse homem morreu como ladrão na Copa que teve aqui no Brasil. Foi a época que ele faleceu, no meio da Copa. E a CBF não quis nem ir lá visitar, porque estava sendo processado. Amados, a pessoa lutou tanto e morreu como alguém que fez mal na sua instituição que ele representava, pela ganância. E nós temos vários exemplos nessa nação. Nessa passagem, Jesus quer dizer que não podemos ser gananciosos. Ou seja, temos um desejo desenfreado por bens materiais e colocar as coisas como nosso alvo principal. Isso é uma idolatria. Nós não podemos amar as coisas aqui da terra desenfreadamente. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. Nisso o coração da pessoa, estou falando isso para crente. Uma pessoa que é crente, mas começa a se tornar uma pessoa gananciosa, o coração dele, uma parte é de Deus e outra parte é do mundo. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que idólatra tem herança no reino de Cristo, de Deus. Efésios capítulo 5, verso 5. Aqui Paulo está sendo bem enfático, porque vocês podem estar certos disto. Ele está afirmando, é muito forte, vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que idólatra, tem herança no reino de Deus. Meus irmãos, quando o coração de um homem é muito apegado nas coisas, é muito difícil ele amar Jesus plenamente. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5. Aqui está dizendo para nós fazer morrer a nossa natureza. Meus irmãos, o nosso coração, ele é muito ganancioso. Como nós temos que vigiar os nossos corações? Porque o desejo do nosso coração
muitas das vezes, nos leva para longe de Deus. Conserve-se livres do amor ao dinheiro. Contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. Se nós temos essa promessa da parte de Deus, que Ele nunca iria nos abandonar, por que que nós iremos então ficar preocupados, gananciosos, procurando segurança aonde que não existe? Nós precisamos firmar na palavra de Deus. Se Ele disse que Ele nunca iria nos abandonar, meus irmãos, nós temos que firmar na palavra. A palavra que tem que nos alimentar, a palavra que tem que nos direcionar, está escrito. Faz toda a diferença para nós, se nós firmarmos na palavra de Deus. Muitas vezes achamos que só seremos felizes de verdade se tivermos muito bens e riqueza. Porém, é necessário saber que a vida de uma pessoa não consiste na abundância de coisas que ele possui. A vida vai muito além do material. Então Jesus contou uma parábola para aquele homem que estavam em sua volta. Nós vamos ler essa parábola. Essa parábola fala claramente sobre o dever de nós estarmos atentos. Lucas capítulo 12, verso 16. Vamos ler até o verso 21. Olha o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será tirada. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amados, aqui tem uma lição muito rica para nós. Quando Jesus contou essa parábola, toda parábola é comparação como é o reino de Deus. Jesus instruindo aqui o coração do homem. Eu vejo 3 problemas na vida deste homem dentro dessa parábola que Jesus conversa com ele. O primeiro problema que eu vejo é que esse homem, ele era muito egoísta. Ele só pensava em si mesmo. Deus abençoou ao permitir que suas lavouras produzissem abundância. Em vez de colher os frutos e separar uma parte para ajudar os pobres necessitados, ele preferiu estocar tudo. Ele pensou somente nesta vida aqui na terra. E quantos de nós levamos a vida pensando só aqui na terra? Nós precisamos pensar mais nas coisas do céu do que nas coisas aqui da terra. Essa semana, um irmão que trabalha numa empresa fúnebre aqui da cidade, eu estava conversando com ele, e ele me disse uma palavra que eu falei: você está brincando.
né? É verdade. Ele falou assim que aqui no Uberlândia morre 450 pessoas, média, por mês. Eu falei, misericórdia, né? Gente, eu fiquei assim assustado, né? E eu lembrei dessa parábola. As pessoas correm, e quando morrem, não leva nada. E nós precisamos ser ricos para com Deus. O que é uma pessoa rica para com Deus? É uma pessoa que faz a obra de Deus, que envolve, que ajuda os necessitados, que não tem um coração preso nas coisas terrenas. Como nós precisamos avaliar o nosso coração. Provérbios capítulo 11, verso 25. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Você tem sido uma pessoa generosa? O que você tem feito em favor das pessoas? Meus irmãos, como é importante nós como cristãos, como corpo de Cristo, ter uma alma generosa. Promessa de Deus. A alma generosa, essa prosperará. Amados, nós precisamos tornar pessoas mais generosas. Foi lançado um desafio aqui sobre a cesta básica solidária. Meus irmãos, se cada um de nós fazer um pouquinho, nós nos tornaremos pessoas ricas diante dos olhos de Deus. Como nós precisamos avaliar o nosso coração? Eu sei que hoje a mídia, a sociedade, ela bombardeia os meios de comunicações, nos ensinando a adquirir cada dia mais riqueza aqui na terra. Cada dia. Eles tentam nos formar. Meus irmãos, e nós precisamos nos avaliar. Será que eu sou uma pessoa generosa? Uma pessoa generosa, ela dá o seu tempo. Ela aprende a ouvir as pessoas. Ela não mede esforço para ajudar as pessoas. E a essência do cristão é o amor. A Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo suporta. E Jesus disse: se vós amardes uns aos outros, o mundo irão ver que vocês são meus discípulos. Será que o meu coração é um coração egoísta? Será que eu tenho dificuldade de contribuir na casa do Senhor? Será que eu tenho dificuldade de emprestar o meu ouvido para ouvir o meu irmão? Será que o meu coração não está me tornando um coração egoísta? Em segundo plano, segundo problema que eu vejo na vida desse homem, é que esse homem planejou a sua vida somente para estar aqui nessa terra. Os bens materiais podem nos iludir e nos dar a sensação de segurança, mas no dia do juízo, eles não servirão para nada. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Provérbios capítulo 11, verso 4. No dia do julgamento, nada vale a nossa riqueza. Como nós precisamos estar avaliando o nosso coração. Terceiro, ele não cumpriu a sua missão. A missão do homem aqui na terra
é amar o seu próximo, que é o segundo grande mandamento. O primeiro grande mandamento é amar ao Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Eu fico feliz em participar dessa igreja, onde eu vejo grandes testemunhos da nossa liderança, que tem investido grandemente na sua família. Não é homens e nem mulheres egoístas, que aprenderam a investir em seus filhos. Tenho aprendido muito com a liderança de célula dessa igreja, como eles têm investido nos irmãos da célula, fazendo tudo com amor. É isso mesmo, o caminho é esse, para que nós possamos ser ricos para com Deus. Jesus terminou dizendo: é assim, aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ao ser abençoado, Deus esperava que aquele homem também abençoasse a sua obra e as pessoas mais necessitadas. Contudo, a ganância tomou conta do seu coração e ele buscou fazer a vontade do Senhor. Mas Jesus não parou por aí. Jesus quer nos ensinar algo mais fundo ainda, mais profundo, para o nosso coração. Vamos continuar lendo Marcos 12, verso 22 até o 34. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, porque o comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos, que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber. E não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas, e que não envelheçam. Tesouros no céu, que nunca acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus conversando com seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. E ele está dizendo aqui claramente: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Como que eu identifico onde está o meu coração? É aonde está canalizando a tua energia. Aonde que você tem focado? Aonde tem tirado o teu sono? Meus irmãos, eu sei que tem época de nossas vidas que nós focamos em buscar certas coisas aqui na terra. Principalmente quando a pessoa está na faculdade, fazendo um vestibular. Eu sei que a pessoa entra à madrugada estudando. Tem que ter um foco. Meus irmãos, mas isto é temporário. Mas voltando, ele precisa ter o coração no
Senhor. Nós precisamos buscar esse equilíbrio na nossa vida. Porque tem muita gente que tem perdido a salvação por causa dos bens materiais. E quando um homem não vigia o seu coração, ele corre sério risco de perder tudo. Por isso que eu perguntei aqui, quantos aqui tinha mais de um ano que está caminhando com o Senhor? E é um tempo de nós começarmos a fazer, buscar, avaliar o nosso coração. Meus irmãos, tem um homem na palavra de Deus, um homem muito usado, que o seu pai um dia chegou para ele. Seu pai, um homem segundo o coração de Deus, que era o rei Davi. Ele chegou para o seu filho Salomão e deu uns conselhos para ele. E eu acho que esse conselho que Davi deu para Salomão, eu acho que todo pai presente aqui tinha que passar para os seus filhos. Salomão chega para Davi e fala para Davi. Vamos ver aqui no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 28. 28, verso 9. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Olha o que Davi fala aqui para Salomão. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele te deixará achar. Se por ti, e se deixares, ele te rejeitará para sempre. Amados, quando Davi fala isso aqui para Salomão, dá para nós entender que Davi já era um homem já de idade avançada. Ele sabia que os seus dias estavam terminando. E Salomão, ele se apega a essas palavras. Ele começou a servir com toda integridade o Deus do seu pai. Meus irmãos, e como Deus usou Salomão. Esse homem governou 40 anos sobre Israel. Mas no final da sua vida, a Bíblia fala que o coração de Salomão não era mais um para com Deus. E nós precisamos avaliar o nosso coração. Será que meu coração é um coração íntegro diante de Deus? Deus não procura pessoas boas. Deus procura pessoas fiéis a Ele. E nós precisamos, dia após dia, buscar ser fiel ao nosso Deus. Amém? No verso 22 de Lucas 12, Jesus fala sobre a preocupação. A nossa preocupação não serve para absolutamente nada. Ela não pode sequer nos dar um dia a mais de vida. É uma característica daqueles que não confiam em Deus. O excesso de preocupação aqui na terra, de juntar alguma coisa, é um grande sinal de falta de fé. No verso 31, nós precisamos tomar muito cuidado no que Jesus está dizendo. Porque Satanás tentará de todas as formas atrair a nossa atenção para as coisas do mundo. Com isso deixemos o reino de Deus por último. O excesso de preocupação faz com que
eu vou deixar as coisas de Deus para depois, deixa eu resolver esse problema aqui. Quantos aqui já tentou ajudar Deus na sua vida, além de mim? Só eu, mano. Eu já tentei ajudar Deus em algumas questões. E a gente cansa. Eu já orei, mas parece que Deus não está fazendo, deixa eu tentar por aqui. Amados, nós temos que viver Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Deus é fiel. O mundo inteiro procura as coisas aqui da terra. Mas nós precisamos buscar as coisas espirituais. Nós temos que envolver mais com as coisas de Deus. É o que Jesus está querendo trazer nos nossos corações neste momento. A avaliação. Avaliar os nossos corações. Jesus falou sobre o nosso coração de estar sempre junto com o coração dele. Se o nosso coração for um para com o do Senhor, não irá aparecer em nossas vidas dúvida e nem falta de fé. Quando nós estamos passando por um momento muito difícil na vida, as pessoas, Deus me abandonou. Deus não ouve a minha oração. Meus irmãos, nós precisamos aprender com um grande servo da palavra do Senhor, Jó. Como esse homem foi fiel. Como esse homem nos inspira a permanecer fiel, sem blasfemar que Deus nos abandonou. Esse homem, em um dia só, ele segurou na alça de 7 caixões dos seus 7 filhos. Que fé é essa? Que fidelidade é essa? Que coração justo! Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Amados, como nós precisamos glorificar o nome do Senhor em toda a circunstância da vida. Por isso que muitas pessoas, no meio da turbulência da vida, ela fala que Deus abandonou. Mas é porque Deus está testando o nosso coração. Por que é que Deus deixou Israel ficar 40 anos naquele deserto? Porque Ele estava testando os corações das pessoas. Como nós precisamos avaliar se o meu coração é um coração íntegro para com o Senhor. Deus quer nos levar, meus irmãos, a uma maturidade. Deus quer nos levar a uma dependência totalmente dEle. Muitos de nós começamos muito bem na fé. É uma bênção, glória a Deus. Mas no final, na caminhada, o coração se torna um coração dividido. E Deus quer nos dar um coração sarado. Pode trocar, por favor, meu irmão. Pode trocar. Isto. E Deus quer nos dar um coração sarado. Um coração íntegro. Amém, amados? Um coração que é um para com Ele. Tá? Um coração que tudo suporta por amor a Ele. E Jesus diz no livro de Lucas 6,46: por que vós me chamas Senhor, Senhor, se não me faz o que eu vos mando? Meus irmãos, como Deus quer tratar dos nossos corações. Um coração rendido a Deus
é um coração ensinável. Um coração quebrantado é um coração que chega no culto como esse, fala: Jesus, eu te entrego esse coração partido aqui, mas me dê um coração novo, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a amar o próximo, um coração disposto a perdoar. Quando nós cantamos as canções igual nós cantamos aqui hoje, que nós possamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor sabe como foi o meu dia, o Senhor sabe como foi o meu dia de ontem, o Senhor sabe que meu coração está um coração endurecido, porque a vida fez isso comigo. Quantos de nós, amado, somos bombardeados no nosso dia a dia com decepções, com frustrações, e às vezes nós queremos falar que isso é culpa de Deus. Não, é por causa do nosso coração que está tornando um coração endurecido. Porque um coração quebrantado, ele suporta as diferenças aqui na terra. Jesus disse: se te ferir a face, ofereça outra. Se te chamar para caminhar uma milha, vai 2. Amados, como nós precisamos não ter um coração dividido. Que o Senhor Jesus nos ajude a não viver de aparência para com as coisas de Deus. Porque a nossa natureza, infelizmente a natureza humana, ela tende a ser pessoas egoístas. Mas Jesus quer tratar do nosso coração. Porque um coração quebrantado, ele sofre por amor, ele suporta por amor, ele espera por amor. Um coração ensinável é um coração de um jovem chamado José. Como esse homem sofreu? Teve um sonho que Deus iria fazer dele um grande homem. Mas esse homem foi jogado na cisterna. E ele permaneceu tendo um coração fiel a Deus. Esse homem foi vendido como escravo, mas permaneceu tendo um coração fiel a Deus. Esse homem foi jogado numa prisão e continuou tendo um coração fiel a Deus. Esse homem foi acusado de ser estrupador. Ele permaneceu tendo um coração fiel a Deus. Amando um coração quebrantado, um coração fiel a Deus. Ele suporta as aflições dessa vida. Porque Jesus diz: por muitas tribulações nos iria impedir de entrar no reino de Deus. As nossas murmurações do dia a dia nos afasta de Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude a examinar os nossos corações. Porque a Bíblia diz que Deus irá julgar o segredo dos corações dos homens.
E quando às vezes, quando eu estou de jejum, eu peço para Jesus trocar meu coração. Deus, aquele coração que eu tinha antes de iniciar esse jejum, por que é que o Senhor troca? Porque a nossa vida, meus irmãos, somos bombardeados na nossa mente de informações que nos levam a ter um coração dividido. Grandes homens de Deus negaram o Senhor. E grandes homens de Deus foram fiéis até o fim. E que nós aqui possamos tornar pessoas fiéis até o fim. Amém, igreja? Amém. Eu quero convidar os irmãos do louvor para chegar aqui. No livro de Salmos, capítulo 90, verso 12. A palavra do Senhor nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A nossa vida vai passando muito rápido. O escritor de Provérbios está dizendo aqui: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Eu preciso ter um coração sábio. Vamos colocar de pé, por gentileza.